Apresenta-te, para quem não te conhece, Ah, ok, mas olha, já estás a gravar, já sim? já é. Sim. Sim, já. Digas e bem, já, ok. Porque, para quem não me conhece, meu nome é Lúcia Correia. Tenho três filhas lindas, uma de 8, uma de 5 e outra de 2. 2 aninhos. O que é que mais queres saber em respeito aqui? Vamos seguinte ainda é de fora. A minha seguinte é de fora, a minha seguinte é de Pizarra, Buchada. Yeah. É Não muito pode fazer na crioula também, se eu quiser, não estou fazendo nosso podcast na crioula. Sai-me ali, problema que tem. a nós é todo o terreno, não? Terreno, onde ir que panha. Exatamente. Busquei se foi minha irmã de Bete. Um Minha beijo. irmã é Elizabeth Correia, exatamente. Elizabeth Correia. A seguinte Correia. Exatamente. Uhum. Lúcia, estamos a falar de. Não fala crioulo, sorry. Estamos a Ok. falar de rotinas. A minha mãe de três filhas e nós não sabemos, na nossa vida, enquanto adultos, rotina é fundamental. Assim? Sim. Mas se houvesse, não deve ensino, não deve aprender de pequenote. E- Tem rotina, se houvesse na corrida, nos viram, tá cá para se esquecer de criar rotinas para esse pequenote. Assim? Exatamente. Só que há para esquecer das bases. Exato. Porque se a está a conversar outro dia com a minha irmã, está a falar, irmã, não está tão habituado ou tão mecanizado, falando assim, compra coisas para meninos, ou é uma que falta nada na casa, compra coisa para a escola, dá presente de um vez ou outro, mas às vezes nunca te para não pensa, ok, mas em termos de bases mesmo, bases que se leva para o resto de vida, cozer que não atrás. É aquele pressa de um lado para o outro, se levanta no bem, não, está ali, olha. Não, em termos de bases, que sei que não atrás nos meninos. Me fala num coisas essenciais na minha ver, né? Coisa que a mim tenta fazer muito ali na minha casa, principalmente porque nunca falava, mas uma das filhas é autista, Lia, e ele é mesmo rotina. Ele precisa mesmo de rotina na sua vida. Se ele tiver rotina, ele fica um bocadinho desregulado, vou falar assim. E então, Lia, que tem 5 anos de negócio, foi um dos motivos principais também que me param e pensam, assim, não, tudo nós não precisa de rotina, ele ainda mais, mas mo que não tem cuti nos filho, rotina, para eles é que sei, mo que não te explica o que é rotina, não te mostras, não é? Não te mostras com os atos, mas acima de tudo, se não vira, passa vida, só na vira, na correria, trabalho, casa, trabalho, sem para pensar e para dar que as bases lá, para não dar exemplo, já fica complicado na minha perspectiva. Aquele que é o grande desafio é exemplo. Assim? Uma vez, Exato. não está fala com minha filha, mas coisa clássica que me fala com alguém que não grava ter algum tempo. Essa flamima se filha te liga, se me, tu menino acho que de 8 anos, 9 anos, que você te lembra. E tinha uma amiga que se falava, não, mas minha filha então fala com ele para te ler, blá, 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 blá. A própria mãe Uhum. passa a vida ou no Instagram, ou na televisão, ou na novela, assim. Posso colar no ecrã, né? Yeah. Quer dizer, uma boca tá Exatamente. mostrando, você fala uma coisa, lá na prática você faz outra. Claro, e crianças, a boa você lembra quando era pequenote? Coisas que o pai te mandava fazer, o mãe te mandava fazer, você fazia. Vocês mandavam fazer, você fazia. Mas não. Né? Às vezes com Deus pode pôr eu fazia ele, né? Mas pronto. Mas normalmente é que sei, criança que está fazendo coisa que não está a falar, às vezes está cópia coisa que não está a fazer. Então, se tem teu pai que está aqui, chama menino saturo, menino que até lê, menino saturo hora agarrar no computador, só quer saber de videojogos, que está fazendo nada. Para e pensa, boa mãe, boa pai, que sei que bom tem feito, que exemplo que é bom, que tem dado. Que ele é um grande luta, Lúcia. A nós como pais, como mães, não consegue desapega. Ó, ele é um exercício de desapega de boa pessoa, daquele que você faz, para hoje é um plano geral, para encaixa, não usa muito Uhum, mais que bom. Assim? uhum, E começa a dar exemplos. Por exemplo, começa a reduzir, começa a criar rotinas.
Ele vê Exato. como nunca tem rotinas. Nunca Uhum. estou comendo na hora, às vezes nunca tem na hora, seja, Uhum. nunca tem nunca regrado. E Uhum. regras na tenridade é fundamental, ou não? É fundamental. É fundamental muito. É aquela própria que eu falei, nós, se nunca tem, né? A maior parte de que os adultos que estão aqui chamam filhos que estão fazem. Se a bobo que tem, o que você exige para o filho ter, né? É aquela coisa que você fala, você tem que dar 2 passos para trás, para ter a visão mais ampla, para falar assim, não, peraí. Se a mim não fazer nada disso, nunca pode exigir minha filho para fazer. Mas a rotina é muito importante, desde aquela coisa assim, eu vou falar, come na hora, cada alguém tem sua função, quem quer pôr mesa, quem quer outra mesa, quem quer a cúcia, a hora que não está come, depois de come para não ter um momento só para nós, sem ser com televisão, sem ser nem que seja só para fazer uns jogos, um puzzle, arranja um puzzle, e eles fazem puzzle, e eles conversam sobre aquele assunto. Muitas vezes é falta de diálogo também, acho, na minha perspectiva, é falta de diálogo. A minha, ali na casa, por exemplo, não tem sempre uma rotina que é não te come sério, normalmente, uma ministério está sério, e depois não te sube, já nunca te deixe mais para baixo, não te sube, não tem o nosso momento de banho que você toma, na banho já te começa a falar coisa sobre livro que não te lê hoje, que qual livro, não deixa escolhe também muitas vezes, então hoje que livro que você escolhe, depois não está para o pijama, vai para o quarto, e não te lê aquele livro. E se às vezes se for um bocadinho mais sério, não te tem uma conversa sobre o livro, não te fala assim, então vá. E personagem, qual que foi o personagem mais importante e boa e porquê. Se fosse bom, o que eu fazia. É tudo que as coisas ali, que é que a sua leitura. Às vezes alguém está pensando na sua leitura. O que é a sua leitura? É aquele vínculo que a cria com o filho. Né? Muitas vezes não está na sociedade que é muito corrido, não te levanta, não te acorda, não te sai porque não há tenta da melhor que não sabe no nosso filho, né? Mas coisas que a criança te lembra mais o que se cria é que é o momento que se passa com o meu pai. Aquela hora que o Shinta conta a história, que conta a passar, assim, não está a falar às vezes, né? Shinta conta a passar, aquele desenho que o Júlio está fazendo, aquele dia que nós dança assim, maduro na casa. As coisas lá que a criança cria, te fica nas suas memórias e te cria um vínculo cada vez mais importante que é o que as crianças são os adultos completamente diferentes, minha perspectiva. E mas o flerte é uma coisa que é complicada, Lúcia, que é você não correria, tem que ir trabalhar para pagar conta, ou que não está fora de terra, o ritmo de vida é mais intenso, pessoas botam Uhum. flerte, botam lavanda pela manhã, ainda está corre, estudo o menino que tem também, vai trabalhar, depois vai buscar menino no jardim ou na escola, bem, é uma coisa assim, pau, 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 e o boto acaba, às vezes, fica perdido na meio de tudo aquela coisa. Por isso que rotina é importante. Shit. Por isso que ter um planeamento é importante. Você passa o dia inteiro na corre-corre, mas que chega aquela hora, depois de janta, antes de se escolher uma cozinha junto, também é um momento de nós dois juntos, né? Mas, daquela hora, nem que seja 10 minutos, nem que seja 10 minutos, para parar com aquela criança, para ouvir desse dia. E acabou a falar, como é que correu o dia? Correu bem. Ah, o que é que fizeste? Ah, igual. Não, tenta saber mais sobre se vira. O bobo próprio, por exemplo, por conta de vira, ou se mamá correu, enchendo de cansado, mas depois pensa na nós, não fica com força, então, minha colega de trabalho falou uma coisa que irritante, mas depois pensa porque é que está irritado. Maneira de começar a falar com meninos também é sobre emoções, dependendo de idade de criança também, obviamente, né? Mas ao que vou conta o filho, ao que vou fala com ele sobre situações que vou passa, você quer fazer o xinte, mora que vou reage, criança automaticamente não, mas com o tempo, eu estou sentindo aquela vontade também para falar, mamãe, hoje passa isso na escola. Essa parte ali é uma coisa que não tem para nos explorar mais, que é de criação de vínculo, a importância dessa rotina. Uhum, O pai às vezes está aqui chama é que tem tempo, mas chega a casa, tem que fazer comida, está cansado, depois uhum, às vezes tem caso de mãe solteira, ou tem uhum, caso de mães que na casa, pai, também é da xinta, esse Benfica te julga, saúde, uhum, e uhum. tudo que ele pensa acaba ficando ali mulher. Arriba de mulher, é verdade, é verdade. Mas mulher,
papel de mulher é fundamental, porque mulher é aquele que está cuida, né? Cuidadora. É óbvio que dentro de um relacionamento, o papel tem que estar tudo bem definido e tem que estar balanceado, né? Agora, homens que tá cruza pé, também, homem, ela também precisa como que está falado, de um assessment, mas precisa de reavaliar seu comportamento como homem, como pai, e às vezes tem uma pergunta muito simples que ainda faz, pessoas que entram nas mentorias, uma pergunta muito simples que ainda fala, que ainda fazer sempre. Qual que é a imagem que você quer para o filho ter de bom? Como pai, é aquele que chega a casa, está sentado no sofá, está cruza a pé, está fazendo nada? Ou que cria, que sei que tem que ser? É tem que ser alguém agora bom? Ou tem que tipo de homem, se pode ser o filho é menina, né? Que tipo de homem que você quer para o filho arranja? Que exemplo que terá? Se chega um homem que chega que faz a mesma coisa, chega a casa, cruza a pé, Buda fica contente, olha o filho e mulher na cozinha todo dia, trabalha, ou dentro de casa, chega de trabalho, vai para casa, entra na cozinha, trabalha, faz tudo, dá tudo, vai com os pés, sentar, cruzar, se chega a casa de filho, boi em cozinha que ela gosta. Então, qualquer imagem que o Ata cria, qualquer imagem de homem que o Ata cria na cabeça do filho, ou qualquer imagem de mulher que o Ata cria na cabeça do filho, homem também, é muito importante. É mesmo muito importante. E se a Ata falava, às vezes, maneira de racionalizar tempo. É isso que alguém também tem que aprender, imagina. Se botas a tua hora, tá vira, chega a casa, hora de fazer jantar. Pá, em vez de botar o filho no telefone ou vá para o computador, põe o filho junto com o vô. Põe o filho para ajudar-o, casca batata, se for preciso. É um momento que você junto com ele, é um vínculo. Bata conversa com ele. Porque às vezes não tem que ter peso, que sei que tem mais peso. Peso de você ali, menino está sentado, com o olho no computador, vidrado no computador, mas está quieto e boa está a fazer as coisas tudo enquanto bota as novelas, bota coisa. Ou mais tarde, coisa que você sabe que o filho te alimenta se cabeça com ele. Porque internet, YouTube, que as coisas tudo, eu gosto que está para ali, TikToks, que crianças, tudo nele. É bom, muitas vezes nem eu consigo que o filho é todo. E de repente, chega a adolescência, meninos a trancar dentro do quarto, o bobo tendo um. E o mais ridículo, Lúcia, Ridículo mesmo, porque não te preocupa, que sei que não terá nosso filho para comer, mas nunca te preocupa, que sei que não há nosso filho até pensa, que sei que se alimenta-se essa cabeça, esses pensamentos, que é a coisa mais importante. Pensamentos, único que você tem dentro da cabeça, que sei que alimenta a cabeça com ele. e, por exemplo, para o fica com o passe, para que ele nunca cansou, botar aquele tablet, aquele smartphone. Mais tarde, agora tem que cansar ainda, porque eu estou querendo ter uma conversa com ele, o que eu consigo. Minha filho que está falando nada, para morte. A gente tenta, modo que tenta, né? Tem que pôr tem que pesa, que sei que é mais importante para você. E sinta o Instagram, o filho tablet, fica quieto com a mamãe gosta toda, direto de seba ou whatever. Mas é esse mesmo. Botando toda a Mas razão. é verdade, porque muitas vezes eu falo assim, nunca tem tempo, moro em trabalho, um dia que casa cansaram, faço janta, e não prepara aquele para amanhã. Mas eu tive 10, 20 minutos, depois sinta pouco hora em rede social. Então, que as 10, 15 minutos que eu podia ser utilizado de outra maneira. Ou seja, junto com o filho, nem que seja por ele colo, ou correr mão na cabeça, por ele um carinho. Hum? Criança, tudo criança que você quer se crê. Carinho, amor, E afeto. atenção. Atenção, exatamente. Atenção é principal, então. Ou que essa tudo hora no pé. Mamá, 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 mamá. Sai de minha pé. Deixa quieto. Não. O filho quer atenção. É mesmo teu. Não volta para aquele site de leitura que hoje eu botei uma mentoria, tá bem? Uhum. De leitura. É É uma verdade. das coisas que não deve ser para bater toda hora. O Não menino que de... gosta que escreve direito, que papel direito, que pensa direito. Preguiça E mental. uma das coisas que tinha que desenvolver no show, nas três cenas de pensa, de escreve, de papel, é ler. Ainda não está a ler compulsivamente, não está a ler, está a ler, saúde. Mas a mim lá atrás, não comecei a ler. Uhum. E benefícios de leitura.
A mim tá bate tanto na tecla de leitura já há algum tempo, porque a mim começa a ler, começa a ler por minha recreação, né? Começa a ler tarde, é aqueles livros de escola, tudo bem, mas depois sinto para falar, vou comprar um livro de meu interesse para ler. Começa a fazer tarde, mas sabe, mudanças que provoca na minha vida. Então, se meus filhos ou crianças que têm à volta, também quer alguém que fazia, meu só livro que te oferece. Então, se meus filhos começam mais cedo, uau, se essa possibilidade é infinito, porque benefícios de leitura, para além de criatividade, aumento de criatividade, vocabulário, sem dúvida. A autoestima de criança está muda mediante o tipo de livros que ela lê, livro de representatividade, livro de empoderamento. Se já fala no vocabulário, né? A maneira que ela expressa, se confiança de criança está muda e não sabe mais tudo que as coisas ali. E coisas que não está bem fazer ao longo de vida, né? Não está bem acrescentar, não está bem desenvolver e solidifica ao longo de nossa vida. Então, se começa de pequenote é muito melhor do que eu espero para ter 20 anos, 30 anos, 40 anos para começar. Nunca é que é tarde, que a gente já manda, que a gente fala. Mas se você tem possibilidade de começar a trabalhar nos filhos desde pequenote e botou eles, mesmo em termos de escola, botou eles resultados na escola, maneira que a criança te articula, maneira que te escreve, um livro te põe tanto o país, se quiser, dentro de casa, né? Imaginação é uma coisa que tem barreira ainda. E é grátis. Então, por que não dar a possibilidade de o filho imagina, ajudar-te a sonhar, de pode ser algo que quiser, uma coisa maior, se calhar, coisa que nem que te pensa me pode ser. E pode descobrir num livro me pode ser. E de certa forma, acaba para jogar com disciplina e autodisciplina de criança, não? Exatamente, sem dúvida. Disciplina também. Porque eu contra aquele momento, poxinta, vou ler, aquele momento, gostar assim, tá ler, aquele momento de bom, já percebe? Posso estar calmo, posso estar relaxado. Então, a mim, não prefiro. A mim, claro que minhas filhas também, de vez em quando, está na televisão, está na ecrãs. Mas a primeira opção é não ter um regra na casa que assim, ou que não areta mais cedo, minha filha mais velha, principalmente, a lista. Deve ser, olha, a senhora de areta, purifica 1 hora mais, se nunca tem escola, purifica 1 hora mais acordar se eu quiser. Se for para ler, se for para ler, eu poderia areta já. Normalmente, eu escolho ler. Não era a opção. Claro. Não opção. Opção. O pode deitar já, ou pode ficar mais 1 hora, se o balé. Ou meia hora, depende, depois acaba às vezes por chamar sono, né, que coisa. Mas tá falando, se quiser, pode ficar mais 1 hora, se for para ler um livro. Se não, se quiser por deitar já, não vou que decide. Não sei, mas que é possível, não tá, um pai ou mãe que tem hábito de leitura, mas que não está conseguindo trabalhar semente para depois transformar em criança. A mim começa sempre por fazer o que você para sentir, para perceber qual que está fazendo aquele pai que ler. Como é que está ler, né? Depois de tenta perceber que como é que está ler, tenta perceber qual que é esse interesses e então começa para ele, né? Introduz certos, às vezes nem que é preciso ser livro, por ser uma revista, porque tem alguém que nem jornal na revista que está ler, né? Por ser uma revista, qualquer coisa que a criança todo já, com aquela postura, com qualquer coisa na mão, vira folha, né? Bem, né? Adulto, buflal. Ok, bom interesse em futebol. Perdão, compra o jornal, todo dia, toda semana, ou que a quatro lê, sinta junto com o filho, o leva o jornal. Nem o caminho do filho, hoje, não está bem ler jornal. Não. É aquela atitude, é aquele exemplo, é aquela coisa de começar até hoje. A minha casa não tem livros espalhados para todo lado. Assistível a crianças, depois hoje. Na cozinha não tem livros, vários tipos de livros, revistas, e livros de culinária, e jornais, vários. Você botar exposto Não está aqui. exposto, que é para meninos por sentir familiarizado com ele também. Muitas vezes, meninos, o único contato que têm com o livro é na escola. E se a escola para falar, e ali na escola é um espetáculo. Que é? Porque tem aquele parte que esta íntima é uma parte divertido, que tem aquele parte que esta íntima é uma parte que é uma coisa forçada para a escola. Se pensa no livro,
Tem muito criança a pensar, vai ler, que coisa mais chata, aquele professor que está para ler, não. É uma coisa para boa, é uma coisa para ajudar, é uma coisa para fazer o sonho, é uma coisa para dar outras ferramentas para a vida, percebes? E então, se o que começa na casa, se espera só para a escola educar o filho, mais tarde também porque eu também consigo, e apanha aquele pé e fala, já conversa com a minha filha, já tenta explicar, já tenta perceber o que você quer que passa, que é muito mais difícil. É impossível, mas é muito mais complicado. Portanto, se começa para pais, tenta entender pais qual que é o seu desinteresse, porque muitas vezes também alguém que para e pensa assim, ok, a mim gosta de música, então eu compro uma revista de música para você que passa no mundo de música, né? Ou eu compro qualquer coisa de música para me bater ler, para me bater job, ou de aquele artista, ou qualquer coisa. Me tinha um sobrinho de meu que gostava, pronto, Simone Fly, que gosta muito de ler, não sei o quê. Comprei-lhe um livro que era de Marcus Rashford, Rashford, acho eu, de Inglaterra, Yeah. biografia. Menino lê aquilo em quase 2 dias. Por quê? É interesses. Não tem que adaptar a leitura a interesses de criança. A minha nem na altura também, quando se falava para ler os maias, a minha mãe também de livro não desanima. Eu falei, obrigado. Agora, se tudo que mexe com o interesse, não é? Me próprio está a buscar livro. E um outro cena que incrível não fala de Luísa, a Lúcia, desculpa. E, pais que botam sempre na forma de lidar com seus filhos, e te grita. Pessoas que está papeado, pá. Tem muito a ver com a nossa cultura, né? Tem muito a ver com aquilo que nos levanta até hoje. Mas a minha acha, se não quer muda, se não quer quebra certos padrões e comportamentos, não tem que mudar certas atitudes também. Porque o tamanho de ferida emocional que nós está criando no nosso filho, só com aquele grito, coisas à base de imposição, porque me manda, porque me quer falar, porque me quer bumai, para criar tá criando menino coisa que mais tarde, ou que vem vir adulto, ele arranja um marido que é abusivo ou tem certos problemas na vida que para ele está também normal. Então, a minha pai sempre grita comigo, a minha que é uma mulher também pode gritar comigo. Agora, o que não está fazendo nosso pai, que é para não parar com esse comportamento lá. Muito vezes é por, ao que está na beira de grito, ou para por respira, ou pensa 2 vezes, para falar assim, peraí, ngata grita por quê? O que, claro que cada acontece de vida de dia para noite, né? Mas tem que ser uma coisa que te exige É um exercício. treino. É um exercício, exatamente. Como tudo na vida é um exercício. Se o bata praticar, ele está a tornar um hábito. Hábito de grita e hábito de que grita, né? Bota as coisas, você ali no meio. Agora, é mais complicado para quem que vem de um registro que sempre ouve alguém que grita e sempre ouve alguém que impõe. E muitas vezes é saber negociar com o filho também. Tempo de gritos, tudo bem, tem que parar e pensa, ok, já respira fundo, já pensa 2 vezes, agora não está falando que você quem crê. Ou então, não te quer coisa de falar, não, para morrer não, e que Simão falava, caro, minha filha, você quer ficar acordar até mais tarde? A minha gata deu uma opção. Ela está falando, vou querer ler mais um carinho ou vou querer a dita? E tenta mudar maneira de fazer coisas. Para morrer, se for só, não, a dita morre de manda para a dita, que a hora ali que tem mais nada para a dita. Tudo bem, a criança está até por a dieta, mas estava a dieta com aquele coisa, às vezes está a dieta chateada, vou botar a dieta chateado, fica aquele ambiente esquisito. Agora, se você tenta manter coisas mais dentro de paz, você tenta debate e exercita sempre, porque respeito e medo é 2 coisas completamente diferentes. Criança, uma coisa é ter medo de meio com o pai, outra coisa é respeito. Ou não? Duas coisas completamente diferentes. Não é? Agora, vou ter que parar ou pensa, ok, querer para minha filho, cria, desenvolve, para ser uma criança e um adulto da manhã, porque às vezes nunca te pensei que é criança ali hoje, amanhã é adulto. E a minha coisa que querer para minha filho ser melhor que mim, sempre, não estava assim, não. A boba tem que ser melhor que mim. Então, ter tudo coisas que tem, tudo ferramentas que tem, que está à busca para saber, para ensina, para fazer mais e melhor e diferente do que ele tem que fazer, porque não sabe minha mãe e minha pai também eram melhor do que eles têm, né? Então, boca Só da por pura daquele que boca tem. Assim? é si próprio. Mas hoje em dia, com tanta informação, não está na sociedade, não está na era que tem mais informação um clique.
um clique e toda a informação que eu quero. Agora, se você pesquisa, se você pensa, o que eu posso fazer diferente, o que eu posso fazer diferente, o que eu posso dar aos filhos, que eu vou para o canal, não é? Assim, o filho, que chega a si bem, também está a pensar, ok, minha mãe dá tudo o que pode, muito bem. Agora, o que a mim pode fazer diferente, que é para acrescenta, né? Que para minha filho pode ser melhor que mim. Então tem que ser, a mim fala muito de efeito dominó positivo, ou seja, educação, às vezes um grito na hora certa, se calhar voz mais firme na hora certa, nunca quer fazer mal a ninguém. Agora, que esse grito constante, que essa coisa constante, não, porque te cria feridas emocionais na criança, que mais isso torna adultos depois que nunca taparam com aquele padrão. Nunca taparam aquele padrão, crianças catalé, adultos catalé. Você tem filhos catalé, adultos também catalé. Ou então sempre a base de grito, porque se aqui um olho está a fazer, se aqui não está a fazer. Não, tenta buscar saber mais para bom. Aquilo te exige desconstruir completamente todo história de vida. Completamente. Ele é uma cena, às vezes, doloroso, Lúcia. É verdade, doloroso, mas assim, nós não temos muito medo de tocar na dor. Porque muitas vezes, a mim tem um amigo meu, que ele é psicólogo, mas que exerce, mas ele é motivador social. E fala uma ferida, que é o que não tem no corpo, mas sítio para onde luz entra. Isso pensa bem, é verdade. A boca tem uma ferida, ou que luz entra dentro daquele ferida, mas tu é aquele ferida de maneira diferente. Tem que, não estamos muito habituados a fugir de dor, fugir de dor, fugir de dor. Mas que percebe dor, ou que mergulha na dor, eu vou entender, para morrer que está a doer, porque que está a doer, que sei que me faz que está a doer, que sei que me pode fazer diferente para que doer mais, que sei que aprende com que dor ali, botar fazer coisas de maneira diferente, só que não tem muito medo de olhar para dentro e falar assim, peraí, não, que ali que está direito para morrer, que ali, ou foi aquele episódio ali de minha infância que marcam hoje em dia, mas o que está a fazer, que é para me poder abraça aquele dor ali, para me poder perdoar quem que tem que estar perdoa, para me poder ser uma pessoa diferente, percebes? É uma desconstrução muito grande em cima do falar e bem, que muitas vezes pode ser falta de conhecimento, outras vezes alguém que está disponível. Não, a mim que queria mexer naquelas coisas lá, por quê? Ele está Mas é fazer o muito pensa, importante. desculpa interromper o Lúcio, está fazer o pensa naquela parte que é de dor existe, dor é físico, Uhum, mas aquele sofrimento é opcional. Assim, boa que está uhum. coisas, tu fica, para minha pai, que ensina a ler, minha mãe, que era um exemplo, É, pá, é ele por responsabilidade. é uma É opção. por responsabilidade. Minha família é por responsabilidade, porque por mais que o mãe como o pai cada é bom, eu tenho responsabilidade de fazer mais e melhor para a boa cabeça e para os filhos, que é para isso que fazem a mesma coisa, é para isso que falar, não, minha mãe cada não, é por responsabilidade, ao que você também vira, te acontece, mas boa é responsável para boa atitude, para a maneira que você reage, a boa é responsável por isso, ninguém quer ver nada. O que deve a cabeça? Esse é uma descoberta que te libertou, Lúcia. Completamente. Completamente. E às vezes tem que pensar, sei que te abriu mais dor de arrependimento ou dor de. Está a falar, é dor de arrependimento ou dor de que muda ou dor de arrependimento, né? É dor de fica no sítio confortável, ok, não, então fica ali acomodado para morar, nunca está mexendo nessas coisas lá, porque, ai, não, creio, nunca Ali está é um preparado para conforto. isso, ou dor, aí é um conforto, ou dor de arrependimento lá frente. Qual que te pesa mais? A minha acha que a dor de arrependimento é muito pior. Até para precisa daquele salto e evoluir. Mas só você conseguir evoluir enfrentando o desconhecido, ou não? Claro, claro que sim. Porque você está a falar numa pior sítio que tem a zona de conforto, né? Zona de conforto é o pior lugar para você estar. Porque você está confortável, e há aquele coche, né? Não está tratado mal, mas pelo menos aquele coche. Pior coisa é a zona de conforto. Porque salto ou mudança na vida te acontece, ou quando é aquele passo no desconhecido. A partir de lá que também coisas na vida. A partir de lá que a vida te muda.
partir de lá que está tendo transformação. Agora, se continua a sentar na zona de conforto, nada que vai ser sempre mais do mesmo. Mais um, mais outro. E depois tu continua a te repetir padrões. Certos padrões que te atraem sempre mesmo escusas, não é? E então, por isso que transformação é muito importante. Mudança é muito importante. Mas você tem que mergulhar na bomessa e eu vou falar e desconstruir. Tem que desconstruir. Que é para hoje, é para onde eu vou crer. Hoje, é que você pode fazer para ter limites de boa cabeça. Porque tem muito alguém que te limita a sua cabeça. Anca estava lá para uma não sei mas está falando não. Anca está mandando o currículo, mas não sei mas que está preto. É uma coisa muito profunda, é uma coisa que está bem mais de trás, percebe? Porque a outra pensa, quem que educa que os homens africanos ali têm que os comportamentos lá? Percebes? É tudo uma sociedade que já há muito tempo atrás que te preconiza que esse tipo de comportamento ali, não é? Porque ele coisa de falar, que hoje em dia não estou a ouvir muito, ou que nunca, pronto, para ser só um exemplo, que coisa que está a falar, minha filho macho, não, minha filho macho, minhas pega, minhas cabras, mora minha bode está solto. Agora, ok, menina está a falar, não, para estar na casa, né? Mas engraçado é que muitas vezes é próprio mães que está a fazer isso. Agora pensa, bom, como mulher, botei do cabo filho macho, passei para andar à vontade, né? Campeachara, não? Campeachara, pega aquele, pega aquele, pega aquele. Agora, o filho fêmea, não. Vai arrumar casa enquanto o irmão está a jogar bola, depois está para a discoteca, depois está a namoro, o bobo tem que fazer janta, lava a louça, ainda passa roupa de irmão, que pensei. Você entende? É tudo é tudo um modelo muito errado que está na nossa sociedade já há muito tempo. E então, assim, eu falei, é difícil, e principalmente para um homem, é muito difícil, e começa a desconstruir com aquele coisa lá. Mas é um trabalho que tem que ser feito, e ao que olha para trás, e ao que mergulha na boa realmente, você tem que tomar a responsabilidade de falar, não, eu quero fazer diferente. E às vezes basta pôr no lugar do outro, assim, vamos falar, ok, a minha homem até tem que fazer atitude ali, mas se minha filha arranja um homem em cima de mim, fica contente? Não, também é uma pergunta importante. Até para aquele trabalho que você faz com o filho tem que ser uma coisa boa como companheiro. Exatamente. Porque aquele companheiro que pode exime essa pessoa de também participa no processo. Claro, é fundamental. Não é fundamental. Porque vínculo afetivo com a criança é que a sua mãe que a terá. Mãe tinha aquele vínculo na altura de gravidez, né? Está na barriga, aquele vínculo com a mãe, mas mesmo assim, pai pode ir, papai com barriga, faz festinha, tudo bem, mas tem aquele vínculo de maternidade, né? De mulher com criança, e que ela é inegável e que a terá para troca. Agora, homens também, eles têm que deixar esse vínculo afetivo com seus filhos, através de quiser. Através de ações, através de coisas junto, através de conversas, através de exemplo, principalmente. E a nós, homem africano, homem crioulo, é meio complicado, Lúcia. É um bocadinho complicado, principalmente porque homens que se habituaram a falar de sentimentos, homens, principalmente homem africano, ele é que se habituar a expressar o que é que está sentindo. Muitas vezes ele se fala demais de sentimentos, ele está falando que ele é banana, né? Ah, vou Eu para arranjo ti, banana. vou tomar óleo demais. É muito mole demais, eu sinto. Mas, por outro lado, se é que fala é para morar é frio. Então, é aquilo que o Zangata fala, nunca pode deixar estereótipos de sociedade define quem que nós é. Principalmente dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso casa. Agora, pouco bem com aquele coisa desde trás, mas bom, homem si, pensa que ele ser homem si está servindo de alguma maneira? Hã? Mó que não está xinta para falar com ele. É o que para, em vez de você xintar, então ou é Benfica na televisão. Ganha uma bola, vai jogar com o filho. Né? A minha projeto é mais muda relacionamento entre famílias através da leitura. Mas, claro, é que só leitura. Leitura é uma maneira de criar aquele vínculo. E leitura é importante para desenvolver também outras capacidades no filho. Mas o simples facto de o xinta, contar a história de boa infância, oi, a mim, não está a jogar bola com rapazes, lá não sei o quê, um beijo espalha bola, extraar, expulsou pedra, ou expulsou areia, expulsou lá, flamba chuta, dando aquele dor na pé, enfim, tem maneira de boa conversa, de arranjar histórias
de boa infância, pô, conta com pô, sinta, pô, fala com os filhos. O simples fato de nós arranjar um puzzle, nós monta aquele puzzle junto, nós dois. Em vez de você sentar, ou fazer coisas que se calhar nem o bocata gosta, ou conta só a hora, acha lá, cantora que barta abre, cantora que combina com as guintes para não vá para bar. Não, é muito a base de pensa que você que crê, porque às vezes, muitas vezes, tem muitos pais que depois meninos no mundo, mas que te pensa, que você quem crê para minha filho ser, que você não alimenta minha filho com ele, né? É que eu sou da roupa, da tênis da Jordan, daquele para Maria. Não. Depois põe Você foto na pode... Face, não tinha filho, não? Exatamente. Me conha filho, basófos, não sei o quê. Mas aquele filho dentro de cabeça, se sentimentos, mal que está. Você conta dele realmente. Você que o filho, você que absorve esse pai. Mas só dá. Então aquele cria, você que está a ser um pai cima bom, que te aparece de vez em quando, com um chapéu da Nike, um tênis da Jordan, um fato treino, não sei o quê. Isso que é ser pai. Por isso que muitas vezes é importante. Por isso que minha mentoria, por isso mesmo, é para pais, né? É para pais, desconstrui e ganha ferramentas que depois leva para essas casas, depois vai experimentar dessas maneiras. A minha tarefa, que você que está fazendo ao lado, e que está funciona, de mim com o meu marido, que você que está funciona para nós. Então, não te explica, não te abre, não te expõe, que sei que nós pode fazer também. De que maneira nós pode fazer também, que pode ajudar-nos. Experimentações que cada um tem que fazer. Assim, tipo um modelo Adapta que e o outro ajusta. que aprende na boa vida. Adapta e ajusta. Te funciona para o caso, te funciona com o bom, muito bem. Que te funciona com o bom, mal que pode adaptar. Sei que pode fazer diferente. Experiência, vida, é sim. Agora, você tem que crer. Você tem que querer buscar mais. Agora, se boa alguém está falando, faz aquilo de maneira diferente. Mas você fala, não, que ela também, se você experimenta, mas não, também não está muito habituado a alguém que já sabe tudo. Aquele me já sabe. Aquele me já sabe. Mas você quase fácil o coisas que você sabe. Boa pergunta. E está para tudo diferença. O Claro, aplico ou não o conhecimento. exatamente. De que vale ler 50 mil livros se você não põe nada daquilo que você lê em prática? Nada. Você é igual a quem que lê, ou não? Zob, Lúcia, eu já no seu Facebook, Lúcia Correia. Yeah. Botei um outro Instagram, Até agora não tenho Instagram. Minha Instagram é Lúcia LP de Lopes, Lúcia LP Correia também. Vocês podem yeah. encontrar no Instagram, mas muito brevemente também, vocês podem achar no YouTube. E então, e minha mentoria está aberta também. Está começa dia 4, portanto, até dia 4, minha futura, alguém que quer por inscrever. Lúcia, muito obrigado. Conversa, Obrigada. campeão. Não tenho que te falar mais vezes sobre essa questão ali de relação de família, afetividade, relação de pais com criança, que no mês definitivamente quebra uma bufla, aquele padrão, que é esse corrente que eu também conheço. Também nunca pode julgar, porque nunca sabe de história de vida de cada um, nunca sabe por que cada um está passa. Então, uma bufla é muitas pessoas de ferramentas que te permitisse exodia luz. Exatamente. Exatamente. E esse modelo, a coisa que está hoje, a coisa que eu estou a explicar nessas casas, nessas vidas. Thanks, valeu, continua os trabalhos. Obrigada pelo convite. Obrigada. Para a boca saber de licença, fazer uma pergunta. Vamos embora. Vou fazer tudo nesses convidados, que é, se eu pudesse fazer uma homenagem a alguma pessoa, algum alguém, algum momento na tua vida, algum acontecimento, whatever, coisa que te serve. Ai, uma homenagem. Yep. Ai. Olha, esse cara não está a fazer homenagem à minha avó. Minha avó, conhecida na Cabo Verde por Lúcia de Tacho, eu morei ano passado, mas era uma mulher muito conhecida na Cabo Verde, principalmente por fazer remédios de terra. Muito vezes ele morava perto de farmácia, perto de médico. Muitas vezes médico esperava aquele alguém para que tenha solução, ele estava aí, tocou para alguém. E é uma coisa que está cada vez mais virado para ele também, a medicina tradicional. Cura através de ervas, em vez de não entupir nossa cabeça de medicamentos. Então, minha homenagem seria para minha avó Lúcia Vermão. E para é uma maneira de também minhas ancestrais, né?
E tá dando aquele força, que é para fazer de maneira diferente e para deixar um legado também diferente para minhas filhos e para minhas netos, minhas bisnetos, que se Deus quiser, vamos por eu Deus também. Sim, me consciências. Meu bem, um beijo. Obrigada. Você junto. Tchau, Yuri.